aí, meus queridos seres normais e anormais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Este que vos fala é o V Black Teorias, e hoje lhes trago a 19ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eulen Kimetsu. E antes de começar esse vídeo, eu queria lhes avisar de que os salves não irão acontecer por alguns dias, já que tá muito complicado para conseguir enviar um único vídeo pro YouTube, pois o Wi-Fi tá uma merda de tão lento. E agora sim, bora continuar essa bagaça. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Kimetsu no Yaiba? Episódio 19. A história continua, com os Hashira subindo no telhado da mansão das borboletas, e lá eles se deparam com o Noitra e o Sasuke, e o Sasuke oferece ao Tanjiro uma revanche, e o mesmo aceita. A batalha se inicia, com o Sasuke indo para cima do Tanjiro, em uma velocidade absurdamente alta, e dá uma joelhada no peitoral dele, fazendo o mesmo voar para bem longe, na direção de uma floresta que ficava ao lado da mansão. E quando o Tanjiro já ia cair de cara no chão, ele usa a seguinte técnica. Respiração da água, segunda forma. Mizuguruma. Assim, o Tanjiro gira o seu corpo verticalmente, para criar um ataque em um movimento circular, do qual acaba fazendo ele ficar parado no ar por um tempo, fazendo assim com que ele não tomasse o dano da queda. E depois disso, o Sasuke aparece a uns 10 metros do Tanjiro, e diz o seguinte. Que a batalha comece. Assim, o Sasuke vai para cima do Tanjiro com sua espada, e ele por sua vez ativa a sua marca do caçador, e fica usando a primeira forma da respiração do sol. E logo se inicia uma batalha de espadas entre os dois, da qual estava até que equilibrada, com o Tanjiro bloqueando os ataques do Sasuke, enquanto que ao mesmo tempo tentava acertar uma espadada nele. E em um certo momento, o Tanjiro ataca o Sasuke com a seguinte técnica. Respiração do sol, 12ª forma. Embu. Por mais que tenha o mesmo nome que a primeira forma, essa é uma versão aprimorada, da qual se consiste em fazer um ataque na vertical, e em seguida um na horizontal, como se fosse um ataque duplo, que forma uma espécie de cruz de fogo. E ao usar essa forma, o Sasuke desvia do primeiro golpe, mas é rapidamente surpreendido pelo segundo golpe, do qual acabou fazendo um leve corte em seu braço. Mas o Sasuke logo se regenera, e vai para cima do Tanjiro, enquanto que abria um sorriso, do qual foi ficando cada vez maior. Enquanto isso, no telhado da mansão, o Noitra estava lutando contra todos os Hashiras, e dessa vez, ele estava lutando com sangue nos olhos, enquanto que usava a sua forma ressurreição, já que da última vez, ele quase morreu, e ainda por cima, acabou virando uma piada entre os outros arrancas, por ter fugido de uma luta contra meros humanos. E durante a luta contra o Noitra, os Hashiras estavam tomando um cacete bonito, ao ponto do Noitra conseguir deixar todos com ferimentos extremamente graves, e quase matar certos Hashiras. E em um certo momento, o Noitra consegue afastar todos os Hashiras um do outro, e sabendo o que aconteceria caso a Shinobu o acertasse, ele olha para ela, enquanto que abria a boca e mostrava a sua enorme língua, da qual havia o número 5 estampado nela. E logo ele faz algo que ninguém estava esperando. Ele concentra uma imensa quantidade de energia na ponta de sua língua, assim criando um cero. E logo em seguida, ele lança aquele cero na direção da Shinobu, e ela por sua vez, estava caída no chão, encostada em uma das paredes do lado de fora da mansão, com vários cortes profundos por todo o seu corpo, e ela havia torcido um pé, e estava quase que imobilizada no chão. E vendo isso, os demais Hashiras entram em completo desespero, já que eles estavam na mesma situação que a Shinobu, e não iria dar tempo de alguém tirar a Shinobu da trajetória do ataque, pois a pessoa só iria acabar sendo acertado pelo ataque, e consequentemente iria morrer. E quando o Zero estava a 5 metros de acertar a Shinobu, ela estava olhando para aquele ataque vindo em sua direção, enquanto que pensava. Adeus Kanai, tomara que você viva bastante, e que nós nos encontremos no céu um dia. E me desculpe por tudo. Tomioka-san. E quando o Zero já ia acertar ela, o Tomioka entra na frente do ataque, e diz o seguinte. Respiração da água, 10ª forma. Juno Kata, Sensei Ruten.
Assim, ele lança um enorme dragão de água no cero do Noitra, mas obviamente isso não pararia o cero, e o Tomioka diz o seguinte. Respiração da água, sexta forma. Hoku no kata, Nejiryu. E com isso, o Tomioka cria um redemoinho de água ao seu redor. E assim que o cero bateu no redemoinho de água, ele acabou atravessando a defesa do Tomioka, e o mesmo acabou levando o cero no meio do peito, fazendo com que uma queimadura enorme fosse formada. E com isso, o Tomioka cai no chão, e os demais Hashiras dizem: seu maldito, você vai morrer agora. Assim, os Hashiras tiram força sabe-se lá de onde, e se levantam do chão com sangue nos olhos, dispostos a vingar a morte do Tomioka por assim dizer. E enquanto os Hashiras iam para cima do Noitra, a Shinobu estava abraçando o corpo do Tomioka, enquanto Kiss derramava várias lágrimas e dizia: Tomioka, eu sempre te amei. E para surpresa dela, o Tomioka diz o seguinte: eu também te amo, minha borboletinha. E ao ver que o Tomioka estava vivo, ela dá um abraço mais forte ainda nele, enquanto que dizia: pensei que você tivesse morrido, eu não sei o que faria se te perdesse, a vida seria muito chata sem você, sem ter alguém pra zoar, sem ter alguém pra maltratar, sem ter alguém pra amar. E o Tomioka diz o seguinte, enquanto que se levantava do chão, com uma estranha marca em seu rosto. Bom, agora que eu sei que existe alguém no mundo que me ama, tenho mais um motivo para viver, e portanto, é meu dever impedir que essa pessoa morra. E ouvindo isso, a Shinobu diz o seguinte, enquanto que ficava um pouco vermelha. Bom Tomioka-san, se isso te serve de incentivo, aqui vai um desafio. Se você conseguir matar esse arrancar, vai ganhar um presentinho muito especial hoje à noite. Observação. Como a maioria de vocês já deve ter percebido, os Hashiras nessa história, vivem na mansão das borboletas, por mais que na história original eles apenas usem aquele lugar como um local para reuniões. Fim da observação. E ouvindo isso, o Tomioka ativa um novo modo por assim dizer. O modo gado. Então, ele vai para cima do Noitra em uma velocidade extremamente alta, com apenas um pensamento. Matar Noitra, igual a noite divertida. Assim, o Tomioka começa a lutar contra o Noitra, com a ajuda dos outros Hashiras, menos a Shinobu, que ainda estava caída no chão. E durante a luta, o Tomioka fica com tanta vontade de comer aquela borboleta, que ele acaba deixando a sua espada vermelha, e com isso, ele corta 4 dos 6 braços do Noitra. E vendo a facilidade com que o Tomioka estava atacando o Noitra, os Hashiras pararam de atacar, e ficaram só olhando o Tomioka assolar o Noitra. E como a espada do Tomioka estava avermelhada, e o Noitra é 50% Oni, ele não estava conseguindo se regenerar direito, e de alguma maneira, ele estava meio lento. E quando o Noitra percebeu, a Shinobu, em algum momento da luta contra o Tomioka, havia arremessado a sua espada nas costas dele, assim, fazendo com que aquele mesmo veneno de antes, percorresse seu corpo, e o tornasse mais fraco e lento. E com isso, o Tomioka ataca o Noitra com sua espada vermelha, enquanto dizia: respiração da água, quarta forma. O Shishio. Assim, o Tomioka dá vários golpes no Noitra, enquanto que fazia movimentos fluidos com seu corpo, semelhante a uma maré. E com isso, ele termina de cortar os últimos braços do Noitra, e por fim, ele ainda ataca novamente dizendo: respiração da água, 11ª forma. Nagi. Tradução: calmaria. Essa forma foi a que ele usou para finalizar o Rui, na história original. E com isso, o Tomioka avança na direção do Noitra, e corta o seu pescoço com extrema facilidade. E quando ele já ia se virar para os Hashiras, e dizer que ganhou, a cabeça degolada do Noitra abre a boca, e prepara um cero para arremessar no Tomioka. Mas o Tomioka aparece a uns 5 metros acima da cabeça do Noitra, dizendo o seguinte: respiração da água, 8ª forma. Takitsubo. Tradução: jarro de cachoeira. Essa forma, se consiste em um ataque vertical com a espada, ao mesmo estilo que a primeira forma, só que com a potência de uma cachoeira. E com isso, o Tomioka praticamente esmaga a cabeça do Noitra com impacto, fazendo com que o cero do Noitra fosse desfeito, e o resto de seu corpo fosse aos poucos virando pó.
E após isso, o Tomioka vai até onde a Shinobu estava, e começa a levar ela para dentro da mansão, carregando a mesma nos braços. E quando ele passou na frente dos Hashiras, os mesmos fizeram uma reverência abaixando as suas cabeças, já que o Tomioka foi oficialmente o primeiro ser humano a matar um dos 10 espadas, e ainda por cima um arrancar. Enquanto isso, na floresta ao lado da mansão, o Tanjiro ainda estava lutando contra o Sasuke, e por causa dos treinamentos do Yorishi, e a marca do Tanjiro ter ficado mais forte, ele estava batendo de frente com o Sasuke. Mas em um certo momento, o Sasuke diz o seguinte, enquanto que fechava os olhos. Você se provou digno de ser o meu rival, Tanjiro Kamado. E nessa hora, o Sasuke abre os seus olhos, e eles agora estavam com o Sharingan de 3 tomóis em cada olho. E com isso, o Sasuke começa a dar uma surra enorme no Tanjiro, ao ponto de fazer vários cortes nele, e deixar o mesmo caído no chão. Mas do nada, o Sasuke para de lutar, e diz o seguinte, enquanto que dava um sorriso. Ora, parece que aquele cara de pamonha morreu, estou impressionado, parece que não foi só você quem evoluiu. E ao falar isso, ele estende a mão para que o Tanjiro pudesse se levantar do chão. E a princípio, o Tanjiro estava com receio, mas logo ele pega na mão do Sasuke, e o mesmo levanta o Tanjiro do chão, enquanto que dizia: bom, até a próxima, meu rival. Então, o Sasuke entra no meio daquela floresta, e o Tanjiro pensa: peraí, o Sasuke não estava tentando me matar, e só estava lutando por lutar mesmo. Mas logo Tanjiro para de pensar nisso, e vai de encontro com os Hashiras. E ao encontrar os Hashiras, eles contam ao Tanjiro o que o Tomioka fez. E depois disso tudo, fica de noite, e quase ninguém conseguiu dormir, já que os gemidos da Shinobu estavam ecoando por toda a mansão das borboletas. E enquanto o Tomioka e a Shinobu brincavam, quase todos os Hashiras estavam atrás da porta, batendo uma, enquanto que espiavam através da fechadura da porta do quarto. E só quem não estava fazendo essa safadeza, era a Mitsuri, que estava dormindo tranquilamente enquanto pensava: ai, o que será que esses dois devem estar fazendo? E o Gyomei estava em seu quarto, em pose de meditação, com as mãos juntas, enquanto que dizia o seguinte, com 2 enormes tampões nos ouvidos: Pai nosso, que estás no céu, livrai a todos do mal, e das safadezas mundanas. E que aqueles que batem punheta atrás da porta, queimem no fogo do inferno. Amém. E no dia seguinte, a Kanai colocou uma gota do meu sangue na marca do Tomioka, fazendo com que ele tivesse uma batalha mental contra o mestre Orokodaki, do qual o Tomioka o venceu com certa facilidade, e assim, ele ganhou a nova marca. E depois disso, o chefe dos Hashiras mandou Tomioka para uma missão bem fácil, que era de descobrir o que estava acontecendo em uma cidade, da qual foi atacada por vários Onis, mas misteriosamente os Onis sumiram, e ninguém sabe quem foi aquele que matou todos. E como todo mundo achava que quem matou todos os Onis foi algum caçador, o Tomioka poderia chamar ele para virar um Hashira, não importando qual respiração ele tenha, já que pelos relatos dos moradores da cidade, haviam mais de 200 Onis na cidade, e todos eles sumiram em uma única noite. E após receber essa missão, o Tomioka dá um beijo na Shinobu, e diz que voltava logo. E como o Tomioka estava de bom humor, ele disse o seguinte ao esquadrão do Tanjiro entre aspas: quem de vocês quer ir comigo na missão, para aprender um pouco mais sobre a respiração? E pelo fato de todos ainda estarem meio cansados, devido a não terem dormido à noite, por causa dos gemidos, o Zenitsu acabou confundindo as palavras do Tomioka, e de alguma forma, ele achou que o Tomioka havia falado que estava indo para um lugar com várias meninas bonitas. E assim, o Zenitsu e o Tomioka vão em direção a tal cidade, e ao chegar lá, não havia ninguém nas ruas, e a cidade estava completamente deserta. E na hora o Zenitsu diz: ué, cadê as meninas bonitas das quais você falou? E logo o Tomioka explica ao Zenitsu sobre o que era aquela missão. E na hora o Zenitsu diz: o que? Quer dizer que aqui não tem nenhuma menina para eu me casar? Você mentiu pra mim. E quando Tomioka já ia dizer alguma coisa, ele acaba vendo a silhueta de alguém nas sombras de uma rua, da qual estava bem escura.
Então, o Tomioka foi seguindo aquela pessoa misteriosa, e o Zenitsu foi junto, já que ele não queria ficar sozinho em uma cidade tecnicamente abandonada. E depois de um tempo seguindo aquela pessoa, eles acabam entrando em uma caverna, da qual ficava no centro daquela cidade, e servia como um ponto turístico. E já dentro da caverna, o Tomioka seguiu aquela pessoa, até chegar em um enorme salão de pedras, do qual era todo fechado, e era um ambiente iluminado por cristais, que ficavam por toda a caverna. E logo aquela pessoa misteriosa se vira para o Tomioka, e o mesmo vê que aquela não era uma pessoa, e sim um demônio, mais especificamente um dos 10 espadas. E esse por sua vez, era o espada número 9, o mais fraco entre todos os outros, segundo os Hashiras. E ele usava uma enorme máscara de osso em seu rosto. E vendo que a luta supostamente seria fácil, o Tomioka diz o seguinte, enquanto que apontava a sua espada para o demônio. Hoje você morre, espada número 9. Mas logo aquele espada tira sua máscara, e revela o seu rosto, enquanto que dizia: Ora Tomioka, você ainda continua convencido, sempre dizendo que vai vencer a luta, sem que ela nem ao menos comece. E ao ver o rosto do espada número 9, ele quase tem um ataque cardíaco, e o seu coração começa a bater mais rápido, de tanta emoção que ele estava sentindo naquele momento. E logo o Tomioka pergunta: É você, Kaien? E o espada número 9 diz: E quem mais seria, em Tomioka? E o Tomioka diz: Mas você foi dado como morto, ao ser mandado em uma missão muito difícil, da qual era a de matar 200 Onis junto com o esquadrão, composto pelos 50 melhores caçadores da Demon Corp. Mas durante a missão, um Oni extremamente forte matou todos os caçadores, e supostamente ele havia te matado. Mas logo a espada número 9, que por ora eu irei chamar de Kaien, diz o seguinte, enquanto que fazia uma cara muito estranha: Ora Tomioka-san, por mais que eu quisesse te dar um abraço, no momento nós somos tecnicamente inimigos, e não podemos ficar de conversinha furada. Por isso, eu irei matar vocês dois, de uma forma bem lenta e dolorosa. Ele falava isso enquanto que puxava uma espada de sua cintura, que ao ver aquela espada, o Tomioka na hora pensa: Então esse é mesmo o Kaien, mas por que ele tá agindo dessa forma? E enquanto o Tomioka estava cara a cara com o Kaien, o Zenitsu estava gritando bem alto: Tomioka, por favor, não deixa esse maluco me matar. Enquanto isso, o Tomioka estava lembrando do seguinte, enquanto que puxava a sua espada para começar a batalha. Flashback com: Na época em que o Tomioka era apenas criança, ele conheceu Sabito e aquela menina que eu me esqueci o nome. E durante os treinos que o Orokudaki passava a seus discípulos, raramente, um homem vinha visitar o Orokudaki, e este era o Kaien, que era o neto do Orokudaki, também conhecido como o Deus da Água. Já que ele era tão bom na respiração da água, que sozinho, ele desenvolveu uma técnica secreta, da qual permitia a ele liberar quantidades gigantescas de água de sua espada, e com isso, ele era conhecido também como o maior usuário da respiração da água que um dia já andou sobre a terra. E por mais que ele fosse muito bom na arte da espada, bem como em sua técnica respiração, ele preferia usar um tridente, do qual também podia liberar água, sendo que ele só usava o tridente em inimigos realmente fortes, e ele guardava a sua espada na cintura, enquanto que carregava o tridente nas costas. E toda vez que o Kaien vinha visitar o Orokudaki, ele sempre brincava entre aspas com Tomioka e os outros discípulos, já que ele sempre foi muito apegado às crianças, e sempre gostou mais do Tomioka. E no dia da seleção final, o Tomioka passou por muito pouco, e acabou vendo seus melhores amigos sendo devorados por aquele Oni cheio de braços, e por causa disso, ele passou pela seleção final em total choque. E quando ele voltou para a casa do Orokudaki, o mesmo disse ao Tomioka que o Kaien havia morrido em uma missão. E com isso, o Tomioka ficou quase sem emoções, e viveu a sua vida de forma fria e calculista, todos os dias se segurando para não cometer suicídio. Isso tudo até ele conhecer o Tanjiro e a Shinobu, que por assim dizer, deram a ele um motivo para viver. Flashback of:
Então, o Tomioka puxa a sua espada para lutar contra o Kaien, e o mesmo aponta sua espada para o Tomioka enquanto dizia: "Vamos ver se você evoluiu ou não, jovem Tomioka." Assim, o Kaien vai para cima do Tomioka, iniciando uma trocação de golpes de espada entre os dois, da qual estava ocorrendo em uma velocidade ultrassônica. Mas em um certo momento, o Kaien se afasta do Tomioka, e começa a girar a sua espada enquanto dizia: "Você evoluiu muito, Tomioka, mas agora eu vou te matar." Assim, ele transforma aquela espada em um enorme tridente, do qual havia um pedaço de pano azul abaixo da ponta do tridente. E vendo isso, o Tomioka na hora pensa: como diabos o Kaien conseguiu transformar a sua espada em um tridente, sendo que ambas as armas eram completamente diferentes? Mas logo ele para de pensar nisso, quando o Kaien vem em uma alta velocidade por cima do Tomioka, desferindo vários golpes com seu tridente, enquanto que formava várias ondas de água, com a respiração da água aprimorada. E com isso, o Tomioka acaba recebendo vários golpes do tridente do Kaien, enquanto que era atingido pelas ondas de água, que tinham uma potência até maior que a da oitava forma da respiração da água. E vendo que o Tomioka estava se lascando muito na luta, o Zenitsu toma coragem, e ataca o Kaien dizendo: "Respiração do trovão, primeira forma. Rekiriki Isen." Assim, o Zenitsu ataca o Kaien em uma alta velocidade, acertando um golpe nele, do qual acabou cortando um pouco da roupa dele. E vendo isso, o Kaien olha para o Zenitsu com um olhar de fúria, e ataca ele dizendo: "Morra!" Assim, o Kaien desfere um poderoso golpe de tridente no Zenitsu, enquanto que liberava uma quantidade imensa de água nele. E com isso, o Zenitsu é arremessado para bem longe, e fica caído no chão, com um buraco em seu bucho. E vendo isso, o Tomioka se enche de fúria, e ataca o Kaien com bastante brutalidade, enquanto que deixava a sua lâmina vermelha, e forçava o poder da sua marca ao máximo. E enquanto o Tomioka lutava com o Kaien, o Zenitsu estava em seu subconsciente, à beira da morte. E quando ele se dá conta, o ambiente em que ele estava começa a se iluminar, e ele tem as seguintes lembranças. O mestre dele ensinando todas as formas da respiração do trovão a ele e o Kaigaku, sendo que ele só conseguiu dominar a primeira forma, enquanto que o Kaigaku dominou todas as outras, menos a primeira. E durante as suas lembranças, o Zenitsu se lembrou de como o Kaigaku fazia cada forma, enquanto que zombavam dele, e dizia que ele era um inútil por só saber usar uma forma. E após isso, o Zenitsu acaba tendo outra lembrança, com o mestre dele dizendo: "Se você só é bom em uma coisa, seja mestre naquilo que você faz de melhor." E após isso, uma imensa onda de raios se forma ao redor do Zenitsu, e o mesmo abre os olhos, que agora estavam completamente brancos, e a sua marca do caçador havia sido despertada. E com isso, ele ataca o Kaien dizendo o seguinte, enquanto que se lembrava do Kaigaku usando algumas formas. Respiração do relâmpago, quarta forma. Eihai. Tradução: trovão distante. Essa forma se consiste em realizar vários ataques à distância, como se fossem cortes de ar, só que imbuídos com eletricidade. E assim, o Kaien acaba sendo acertado por vários cortes elétricos, dos quais causaram um dano crítico nele, pelo fato do ambiente ao seu redor estar coberto por água, e a água ser um condutor natural de energia. E com isso, o Kaien recua um pouco, e diz o seguinte, enquanto que se regenerava: "Você é forte, garoto, mas ainda não está no meu nível." E de repente, a mão esquerda do Kaien se abre no meio, revelando uma massa de carne no lugar de sua mão, com um grande orifício na ponta. E logo o Kaien diz: "Conheçam a glotoneria, uma arma da qual me permite devorar Onis tranquilamente, e ainda mais, devorar outros caçadores de demônios." E para surpresa do Tomioka, havia um pequeno buraco no teto, que acabou passando um feixe de luz por ele, que logo acertou o Kaien. E na hora que ele foi exposto à luz do sol, o seu rosto começou a mudar, e a sua cabeça agora estava muito estranha, sendo que a sua cabeça, agora era um enorme tanque de vidro cheio de sangue, contendo duas cabeças minúsculas dentro. E vendo isso, o Tomioka diz:
Eu sabia, você não é o Kaien, e sim o Oni, que provavelmente devorou o Kaien, e assumiu a forma dele, e ainda por cima, copiou todas as suas técnicas e habilidades. E ouvindo isso, o Kaien, que agora terá outro nome, diz o seguinte, enquanto que suas duas cabeças sorriram. Sim, eu não sou o Kaien, e para sua informação, eu sou Aroniero, e sou espada número 9. E sabendo disso, o Tomioka respira fundo, e se acalma, já que ele não teria que passar pelo trauma de matar o Kaien. Então o Kaien, que agora eu vou chamar de Aroniero, diz o seguinte, enquanto que apontava a sua glotonéria para o Tomioka. Kitsukuze. Tradução. Devore. Assim, uma enorme massa de carne roxa sai debaixo do corpo do Aroniero, e logo ela toma a forma de um enorme polvo, do qual tinha enormes tentáculos, e uma cara medonha, contendo um largo sorriso amarelado, e grandes olhos avermelhados, e o centro de sua testa estava constantemente borbulhando. E aquela era a forma ressurreição do Aroniero. E vendo isso, o Tomioka começa a ter um leve cagaço, enquanto que o Zenitsu estava apenas olhando para aquele monstro, enquanto que dizia para si mesmo: Vovô, hoje você terá orgulho de mim, onde quer que você esteja. Assim, o Tomioka e o Zenitsu vão para cima do Aroniero, com cada um utilizando as formas mais fortes que sabiam de suas respirações. Mas quando eles estavam próximos do Aroniero, ele por sua vez faz com que vários Onis bizarros saíssem de dentro dele, e logo o Aroniero diz que ele já havia devorado mais de 3.000 Onis, e que podia libertar esses Onis a hora que quiser, e ainda usar os Kekinjutsus que os Onis tinham em vida, todos de uma vez só. Mas isso não intimida o Tomioka e o Zenitsu, que vão em uma alta velocidade por cima dos Onis, e foram matando um por um, enquanto que aos poucos iam se aproximando do Aroniero. E quando eles estavam bem perto dele, ele por sua vez fica com a aparência do Kaien novamente, e começa a atacar incessantemente os dois, com poderosas ondas de água. Mas o Tomioka usa algumas formas da respiração da água, para parar o fluxo dos ataques do Aroniero. E em um certo momento, o Zenitsu ataca o Aroniero dizendo o seguinte, enquanto que a sua marca do caçador ficava levemente maior. Respiração do relâmpago, primeira forma. Rekiriki Isen. Rashiren. Tradução. Lampejo do trovão, 8 dobras. Essa forma, é basicamente utilizar a primeira forma da respiração do trovão 8 vezes. E assim, o Zenitsu começa a quase que voar ao redor do Aroniero, enquanto que soltava vários relâmpagos nele, fazendo com que o Aroniero fosse bastante eletrocutado. E em um certo momento, o Tomioka acerta o Aroniero por trás, com a 8ª forma da respiração da água. Assim, o Aroniero leva um golpe tão forte atrás da nuca, que acaba ficando com a coluna entrevada para frente, e com seu pescoço quase que completamente cortado. E para finalizar, o Zenitsu ainda no ar, diz o seguinte, enquanto que apoiava os seus pés em uma das paredes da caverna. Respiração do trovão, 7ª forma. Hironoi Kazushi no Kami. Tradução. Deus do trovão flamejante. Essa é a forma que ele próprio desenvolveu, e por sinal, ela é a mais forte da respiração do trovão. E assim, o Zenitsu salta na direção do Aroniero, enquanto que liberava uma quantidade gigantesca de relâmpagos de sua espada, com a imagem de um enorme dragão de raio surgindo atrás dele. E quando o Aroniero tentou agarrar o Zenitsu com seus tentáculos, o mesmo os corta com muita facilidade, e logo chega até ele, e desfere um golpe brutal em seu pescoço, fazendo com que a sua cabeça fosse cortada. E com isso, o corpo do Aroniero volta ao normal, e a sua cabeça, que era um tanque de vidro cheio de sangue, agora estava quebrado, enquanto que aquelas duas cabeças minúsculas estavam no chão dizendo coisas meio opostas, com a cabeça inferior gritando bastante, enquanto que a superior apenas dizia que não iria aceitar o resultado daquela luta. Enquanto isso, no além, o mestre do Zenitsu estava dizendo: "Estou orgulhoso de você, Zenitsu." E assim, o Aroniero vira pó, mas antes dele desaparecer completamente, ele usa uma de suas técnicas, que era a visão transmitida. Enquanto isso, no meu esconderijo, eu tava na mesa de reunião com os demais espadas, aguardando o Noitra e o Sasuke chegarem da mansão, e o Aroniero voltar de uma certa cidade, da qual ele foi para devorar Onis.
Mas logo eu e todos os espadas recebemos as últimas memórias do Aroniero, e acabamos vendo que ele havia sido morto. E após isso, o Sasuke chega no esconderijo, dizendo que o Noitra também foi morto. E ouvindo isso, eu na hora libero a minha intenção assassina, e fico pondo uma pressão esmagadora sobre aquele lugar. Mas depois de um tempo eu me acalmo e digo o seguinte, com um sorriso no rosto. Bom, o Noitra e o Aroniero eram os mais fracos espada e arrancar, então tá de boas. Enquanto isso, o Tomioka e o Zenitsu estavam voltando para a mansão, após terem matado a Aroniero. E chegando na mansão, eles contam tudo o que aconteceu ao líder dos Hashiras, e ele por sua vez dá a eles os parabéns, e diz o seguinte ao Zenitsu. Meu jovem, se você um dia conseguir matar um Lua superior sozinho, poderá se tornar um Hashira quando ficar maior de idade, e até lá, você será considerado por todos como um. E ouvindo isso, o Zenitsu dá um pulo de alegria, e diz que iria se esforçar muito para isso. E depois desse dia, o Zenitsu também usou o meu sangue na sua marca, e acabou tendo uma batalha mental contra o Kaigaku, do qual ele venceu até que fácil, já que ele sabia mais formas que o Kaigaku, e ainda por cima tinha a marca do caçador. E após isso, todos foram treinar, para tentar despertar as suas marcas também. E em um certo dia, o líder dos Hashiras manda o grupo do Tanjiro ir investigar o que estava acontecendo em um trem, do qual estavam desaparecendo várias pessoas durante as viagens, e haviam pessoas que diziam que tinha Oni naquele trem. E para essa missão, eles teriam uma ajuda do Rengoku, por mais que eles provavelmente não fossem precisar muito, mas para o caso de ser um Lua superior, era sempre bom ter um Hashira por perto. E assim, o Tanjiro foi até essa missão, junto com o Inosuke e o Zenitsu. Enquanto isso, no meu esconderijo, eu tava na mesa de reunião com os espadas, enquanto que olhava para um enorme mapa e dizia: bom, podemos agora dar início ao projeto secreto, do qual o oitavo espada andou desenvolvendo. E assim que eu falei isso, o oitavo espada abre um sorriso, enquanto que dizia: em breve, todos irão se curvar perante as minhas invenções, e venerar o Senhor Madara. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.